Sabemos que a cerveja é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais. Acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas que foram criadas pelo homem. Atualmente, é uma das bebidas mais populares do mundo, logo depois da água, do café e do chá. Tradicionalmente, o consumidor brasileiro tem preferências por cervejas mais leves e refrescantes, como a Pilsen. Mas foi-se a época em que bares e restaurantes brasileiros serviam apenas as tradicionais marcas de cerveja. Cada dia mais, o Brasil é marcado pela criatividade e o consumidor se preocupa em harmonizar a cerveja com gastronomia. Contudo, a descoberta de novos sabores e a existência de um mercado diversificado mantém o público das artesanais e importadas em crescimento. Nossa convidada de hoje é arquiteta em Blumenau, mas de alguns anos para cá se aprofundou no estudo sobre cerveja. Eu converso hoje com a sommelier Fernanda Bresciani. O Mulher em Foco está começando. Cada vez mais o consumidor de cerveja tem procurado conhecer novos rótulos e conhecer também, experimentar novos sabores. É isso mesmo, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, é isso mesmo. Vontade de conhecer a cerveja, os rótulos mais coloridos, essas cervejas artesanais que estão sendo produzidas cada vez mais. Ô, Fernanda, você é uma arquiteta nascida em São Paulo, veio com a família para Blumenau e cursou arquitetura. Depois disso, você agora é sommelier. Conta um pouquinho dessa passagem da tua formação até você se tornar sommelier, a formação de sommelier também, por favor. Antes da sommelieria vieram outras coisas também, né? Eu brinco muito. Uma vez um amigo meu falou para mim: nós não somos árvores, né, para ficarmos enterrados. E eu acho que eu levei bem a sério essa dica dele. Então eu trilhei vários caminhos. Eu já trabalhei com moda, com produção, com evento, catálogo. Já trabalhei com a parte de feira, cenografia, enfim. A cerveja, ela aconteceu recentemente, né? Estamos falando aí de 5 anos na minha vida. Eu sempre gostei muito de consumir, né? E comecei a me interessar um pouco mais em aprender, né? Quando a gente fala de cerveja, a gente está falando de gastronomia. Não tem como desligar um do outro, desconectar um do outro, né? E até isso que você falou no início, das pessoas estarem querendo experimentar rótulos novos, isso para mim é exatamente o que aconteceu com a gastronomia. Porque se a gente pegar a história da gastronomia no Brasil há 20, 25 anos atrás, olha o tamanho do passo que nós demos em relação ao que a gente consome hoje, né? Como nós adaptamos o nosso paladar, como nós fomos entendendo mais sabores, aprendendo a conviver com mais sabores, enfim, e com a cerveja é a mesma coisa, né? E aí, quando resolvi estudar a cerveja, eu comecei com o curso de sommelier, e foi um caminho meio sem volta, porque eu fui engatando um curso no outro. Desde que eu comecei a trabalhar com cerveja, eu acho que eu não passo mais de 3, 4 meses sem fazer um curso novo. Então, estou sempre correndo atrás, estou sempre estudando, estou sempre querendo aprender mais, estou sempre fazendo mais coisas ali dentro da possibilidade do trabalho. É apaixonante, assim, a gente brinca muito que não existe ex-cervejeiro, você não consegue encontrar ex-cervejeiro por aí, E porque cada depois que vez entrou... provando mais cervejas diferentes também, com certeza, né, Fernanda? Eu imagino que sim. Quem era a Fernanda que consumia o produto antes de fazer o curso de sommelier e aprender cada vez mais? Esse passo que você fez é totalmente diferente, essa concepção? Quando você pega um copo e coloca a bebida nesse copo, você analisa a cor, tudo isso é uma outra forma de beber, conhecer o produto, né, Fernanda? Existe uma divisão de duas pessoas, né? Tem a pessoa que está trabalhando com cerveja, né? Então, no momento de trabalho, eu procuro sim prestar atenção em tudo, analisar tudo, estudar tudo.
Mas com o tempo a gente no mercado aprende a tentar não fazer isso o tempo inteiro, porque senão a gente acaba ficando chato, né, da cerveja. Então, ao invés de curtir a bebida, a gente acaba analisando tudo. Mas sim, a partir do momento que você estuda, você começa a observar coisas totalmente diferentes. De novo, vou fazer essa comparação com a comida. Quando você começa a cozinhar e começa a conhecer temperos novos, e você vai comer alguma coisa diferente, você já quer saber o que tem ali. Você fica tentando adivinhar, tem coentro, tem não sei o quê, né? Como que você fez, você cozinhou, você assou, como é que foi isso? Então a cerveja é a mesma coisa, a gente prova, a gente acaba olhando a coloração, a gente fala muito, meu Deus, que cerveja linda, que cor linda, que espuma linda, e aí tem o aroma, e aí tem o sabor, e assim, tem cervejas extremamente complexas que você consegue descrever 17 aromas diferentes, né? Enfim, então não tem como não prestar mais atenção. Eu acho que é uma relação, você acaba criando uma relação talvez até de carinho com o produto, assim, você presta mais atenção ao que você está consumindo, não tem como fugir disso, né? Fernanda, quando você começou a se interessar, a fazer os cursos, na cidade de Blumenau mesmo já existia um curso, porque é uma cidade atrativa para o ramo da cerveja, porque nós temos várias festas na cidade, festas alemãs, que atraem turistas do Brasil e do mundo. Blumenau é considerada uma cidade que tem essa ligação forte com a bebida? Blumenau hoje é a capital nacional da cerveja, né? Depois que eu me mudei para cá e no decorrer dos anos que eu estive aqui, eu brinco assim que a gente mora meio que dentro de uma bolha, né? Porque qualquer bar que você vai tem cerveja artesanal, né? Ou cerveja especial, enfim. É muito normal esse consumo. Em churrasco de amigos, a gente sempre pega um barril de chopp, sempre vai ser uma IPA, uma APA, enfim, uma Session IPA, raramente vai ser uma cerveja mainstream, né? Então a gente tem esse convívio muito forte com a cerveja. A gente tem aqui o Oktoberfest, a gente tem o Festival Brasileiro da Cerveja, né, o concurso brasileiro, que é o primeiro grande concurso que aconteceu no Brasil. A gente tem a Escola Superior de Cerveja e Malte, que é a única escola licenciada pelo MEC do Brasil e é a única faculdade de cerveja da América Latina. Então, tudo converge, né? Fica até meio difícil você não estudar. Tem um grupo de cervejeiros caseiros muito grande. A gente tem muitas confrarias cervejeiras, então muitas confrarias de mulheres que fazem cervejas, de homens que fazem cerveja, de grupos que que se reúnem para degustar cervejas. Faz muito parte do nosso dia a dia, assim, isso. E isso é importante, então. E falando sobre escola superior de cerveja e malte, nós fizemos uma matéria e vamos mostrar um pouquinho como ela funciona. Vamos lá? Quando o assunto é cerveja, a cidade de Blumenau é sempre lembrada. O município é conhecido nacionalmente como a cidade da Oktoberfest brasileira e também tem o título de capital brasileira da cerveja. A cidade preserva a cultura e os costumes alemães que foram trazidos pelos colonizadores, entre eles o amor pela cerveja. Estar em Blumenau e não se relacionar com a cerveja é quase impossível. O município tem até uma escola superior de cerveja e malte. A instituição é a primeira escola da América Latina a ofertar ensino, pesquisa e extensão sobre a bebida mais popular do mundo. Com laboratórios super equipados e professores renomados, a escola oferece cursos presenciais e à distância. E é considerada uma das principais escolas cervejeiras do mundo. Vale uma curiosidade. Aqui está a maior biblioteca sobre cerveja existente no país. Além dos cursos oferecidos, a escola também abre as portas para os visitantes conhecer o espaço e se encantar com a história da cerveja. O número de cervejarias artesanais no Brasil e em Santa Catarina está em ascensão. Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o estado catarinense encerrou 2019 com 148 cervejarias. Em Blumenau, o concurso brasileiro de cervejas, realizado anualmente na cidade, também contribui, e muito, para divulgar o município, a região e as cervejas catarinenses. O festival é considerado um dos maiores do mundo. Em 2019, foram mais de 3.000 rótulos avaliados por um time de mais de 100 profissionais.
O evento é realizado pela Associação Blumenauense de Turismo, Cultura e Eventos, com a coordenação técnica da Escola Superior de Cerveja e Malte. O objetivo é apoiar a evolução dos produtos brasileiros. Fernanda, o Brasil, durante a pandemia, a parte que as pessoas estavam ainda muito mais em casa do que agora, houve um consumo muito grande de bebida alcoólica, que as pessoas acabavam não podendo sair e acabavam comprando nas lojas, supermercados, garrafas de vinho. Isso também aconteceu com a cerveja? Não, com a cerveja não teve um aumento de consumo. O que acontece, assim, a cerveja, a craft beer, né, a cerveja especial, artesanal, ela é muito vendida em chopp, né? Então, quando fecharam os bares, fecharam os restaurantes, houve uma diminuição de volume. Aí falando de público no geral, né? Nós que somos os consumidores de cerveja diários, assim, talvez até Beer Geeks, talvez, não sei. A gente já tem o hábito de consumir, sim, a gente parou de consumir nos bares, mas a gente começou a comprar mais em casa e aí pegar growler, né, ou, enfim, comprar em litro e a gente manteve o nosso consumo. Ô, Fernanda, você falou agora de sair de bares e restaurantes e tomar chopp. Eu tenho uma dúvida, né? As pessoas dizem que o chopp é diferente da cerveja. Mas, na verdade, não é, né? É o mesmo produto. O que difere realmente? É a pressão? É o colarinho? O que difere a cerveja do chopp? Então, o produto é exatamente o mesmo, né? O que acontece é que houve uma tradução para o Brasil estranha, né? Nessa questão do chopp e até se a gente for falar antes da época de cerveja artesanal, enfim, a gente tinha a questão da pasteurização, né? O chopp ele era fresco e a cerveja era pasteurizada. Mas hoje a gente diferenciar a cerveja de chopp não faz muito sentido. O que a gente costuma dizer é que está on tap, que seria o que está no barril e você tira na hora para tomar, e o que está dentro da garrafa. Porque a gente tem algumas cervejas de garrafa que são pasteurizadas e algumas que não são pasteurizadas. Então, hoje, realmente, é mais o formato como é servido, né? Eu, para falar a verdade, quase que não falo vou tomar um chopp. Geralmente, eu vou tomar uma cervejinha e tal. Mas é uma coisa meio comum, né? Por conta da história e, né, do histórico do uso da palavra, mas é o mesmo produto, exatamente o mesmo produto. E sobre o colarinho, qual é a diferença? Existem pessoas que gostam do colarinho, pessoas que não gostam, mas dizem que o importante é ter. Por que é importante ter o colarinho no seu copo de cerveja? Bom, a espuma ela protege a cerveja da oxidação, ela mantém a temperatura da cerveja, né? Ela é bem importante. Se você servir uma cerveja sem espuma nenhuma, ela vai esquentar muito mais rápido e ela vai oxidar muito mais rápido. O contato da cerveja com o ar, ele causa oxidação. Então é importante ter colarinho. As pessoas cismam que não, mas aí fora que você tem o tato também, né? O tátil de estar consumindo aquela espuma, que é muito mais agradável do que uma cerveja totalmente flat. A não ser que seja a proposta da cerveja. Tem alguns casos que sim, que a proposta é que não tenha mesmo colarinho. E que proposta é essa quando não precisa ter o colarinho? Tem algumas cervejas, por exemplo, você vai falar de cervejas de 14%, 15% de álcool, e que tem essa descarbonatação forçada, né? Então, são cervejas que você pode abrir, servir, guardar, né? Depois de um tempo abrir novamente, enfim. Mas aí são cervejas que têm propostas bem específicas, não é a cerveja que o brasileiro gosta de tomar, é muito difícil, assim. Mas o ideal é que tenha, assim, colarinho. Tanto que a gente sempre, quando analisa a cerveja, se a gente tem uma cerveja de guarda, por exemplo, a gente sempre fala, olha, descarbonatou, né? Ela perdeu a picância que ela tem, né? Que seria a carbonatação. Ela Falando em faz termos parte da cerveja. técnicos, né? Então essa cerveja, no caso, pode ser guardada, né? E percebe-se que pode ser tomada depois, mas Sim, pode pode ser não ter guardado. sempre a mesma qualidade, né? Se fosse comparar com uma bebida como um vinho, mais ou menos a mesma situação, né? Quanto É, tempo pode ficar aberto e quanto tempo não pode ficar aberto uma cerveja especial como essa? a gente está falando de casos raríssimos, tá? Falando de guarda, a gente tem alguns estilos de cerveja. Aí eu teria que entrar bem nesse assunto, que é um assunto bem complexo, mas assim, a gente tem alguns estilos de cerveja que são ideais para guarda. Então, cervejas que têm refermentação em garrafa, por exemplo, elas vão continuar trabalhando conforme vai passando o tempo.
e é um pouco loteria. Você pode guardar uma cerveja durante 6 anos, ela estar maravilhosa, e você pode guardar uma cerveja durante 6 anos, abrir ela estar péssima. Em Então é situações muito... assim de cervejas bem especiais. Mas para quem inicia, para quem gosta de cerveja, mas não estudou, não tentou se aperfeiçoar, qual é a primeira cerveja, a cerveja mais fácil de se tomar? Bom, a mais fácil vai ser a American Light Lager, né, que é o que as pessoas consomem hoje, a American Lager. Acho que depois pode começar a subir para algumas cervejas alemãs, uma Helles, talvez, uma Oktoberfest, uma Bohemian Pilsner, que é uma cerveja com amargor um pouco mais elevado. Na verdade, vai depender muito do hábito de consumo da pessoa. Então, quando eu vou indicar uma cerveja, minha pergunta é sempre: o que você costuma beber? Né? Então, se a pessoa fala para mim, eu gosto de espumante, então eu posso indicar para ela talvez uma Catarina Sour, que é uma cerveja ácida, tem uma carbonatação elevada e tem um sabor mais frutado. Né? Se a pessoa falar, eu gosto de whisky, então eu posso indicar para ela uma cerveja mais alcoólica, com um corpo um pouco mais alto, né, e talvez um pouco mais presença de malte, né? Então depende muito do que a pessoa efetivamente consome, né? Mas assim, um estilo muito legal para começar, que eu acho muito legal para começar, é uma Witbier, por exemplo. Que é uma cerveja de trigo leve, né, de refrescante, que tem a cara do Brasil também, e que é fácil de encontrar em supermercado, e ela é bem tranquila, assim, para iniciar. Mas realmente vai depender muito do que a pessoa costuma consumir. E conhece um pouquinho da pessoa, do seu gosto, e acaba dando o conselho e mostrando e fazendo a pessoa entender o que ela está tomando. Fernanda, nós seguiremos a nossa conversa depois do intervalo. Nós já voltamos. E seguimos o Mulher em Foco falando sobre cerveja. Uma bebida muito antiga, mas de que há alguns anos para cá ela vem se aperfeiçoando, as pessoas estão mais interessadas e querem conhecer cada vez mais o produto. A nossa convidada é a Fernanda Bresciani, de Blumenau, que está nos contando como funciona esse conhecimento, essa intimidade com a bebida, como foi a história dela com relação a isso e de que maneira que ela aconselha o bebedor, a bebedora, a consumir esse produto cada vez mais com qualidade e com sabedoria, sabendo degustar, né, Fernanda? Isso é muito importante. Você é sommelier e você falou no nosso primeiro bloco sobre harmonização. Gastronomia. Existe, na verdade, você vai comer um prato, vai almoçar, vai jantar, e, na verdade, existe, dependendo se é frutos do mar ou carne, existe a cerveja ideal para se consumir junto? Existe. E, inclusive, eu tenho um case que eu chamo um case de sucesso de um grupo de amigas minhas que me pediram para ensiná-las a consumir cerveja artesanal. A gente quer conhecer um pouco mais, enfim. E eu gosto muito de cozinhar, eu cozinho desde pequena. E a minha sugestão foi fazer jantares harmonizados, né? Então eu sempre preparo o prato. Para mim é uma experiência, já são testes, né, que eu acabo fazendo porque é muito legal você entender o feedback das pessoas, né? A gente sabe o conceito, a gente estuda, a gente dá aula sobre isso, mas é muito legal quando você vê a pessoa provando o prato com a cerveja, né? Então, existem sim. Você trabalha com a bebida de forma que o ideal, na verdade, da harmonização é que você tenha o prato, a cerveja, e que juntos eles formem um terceiro sabor dentro da boca. Né? Isso é o que a gente busca como ideal da harmonização. E tem alguns casos bem divertidos. Uma vez eu dei um workshop e fiz uma harmonização de chocolate com cerveja, e no fim, uma das pessoas falou, olha, peço sempre o feedback, e a pessoa falou, olha, finalmente eu comecei a gostar daí eu falo, ela vai falar cerveja, né, de chocolate. Porque eu não gostava, e com a cerveja ficou muito bom. Então existem sim cervejas que funcionam muito bem com determinados pratos. Então, se existe com chocolate, existe cerveja para também ser consumida com sobremesas também.
Nossa, super, e eu vou falar que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é a harmonização de cerveja com sobremesa. Porque fica muito incrível. Aí eu vou te dar 2 exemplos básicos que, inclusive, você, telespectador, aí pode fazer, e aí depois manda recado se não gostar, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um é o afogato de cerveja, né, que a gente chama, que você pode pegar uma porter ou uma stout e ou consumir junto com uma bola de sorvete de creme ou jogar a bola de sorvete de creme dentro do copo. É uma experiência, assim, incrível. Você mistura o leite, né, do sorvete com as notas de café da cerveja e aí você cria um café com leite alcoólico. Fica absurdo. Uma outra coisa muito legal é um chocolate branco com uma fruit beer, por exemplo, uma fruit beer de cereja que tem uma acidez média alta. Então ela vai fazer como se fosse uma calda em cima desse chocolate branco, né? E você também vai criar um terceiro sabor. E aí a gente vai a fundo, né? Quando a gente fala de harmonização específica, eu preciso entender muito bem como foi preparado o prato, quais os temperos, para que a coisa fique bem certinha. Mas a gente pode sempre dar algumas recomendações. E sobremesa com cerveja é muito gostoso. E, Fernanda, sobre a temperatura da cerveja, cada tipo de cerveja, cada estilo tem uma temperatura ideal ou existe uma regra assim porque o Brasil, na verdade, o Brasil consome a cerveja parece que muito gelada, né? Diferente da Europa e na verdade ele está acostumado com isso. É certo? Isso é errado? Olha, eu brinco que não tem nada certo nem nada errado, desde que você esteja gostando, tá legal. Mas sim, existem regrinhas, né? Então, o que que acontece? Quando você toma uma cerveja mainstream, que é uma cerveja geralmente American Light Lager, qual que é a proposta dessa cerveja? É refrescar. Então, as pessoas tomam muito gelada, né? Quando você toma uma cerveja especial, vamos pegar um exemplo aí, vamos até pegar uma stout de exemplo, que é uma cerveja que traz notas de torra, de tosse, enfim. Se você tomar ela muito gelada, é exatamente a mesma coisa do que você tirar um sorvete do freezer, colocar uma colher e colocar na boca. Você não sente nada. Você não sente gosto. Você vai sentir gelado, apenas isso. Então, quando você consome uma cerveja especial a uma temperatura. Ou um prato, né? Peguei um prato extremamente quente, coloquei a colher na boca. Eu vou queimar o sal da boca e não vou sentir gosto nenhum. Então, quando você consome uma cerveja dessa, especial, que tem aromas, que tem sabores, que a ideia é que ela te traga esse tipo de informação, e você consome ela extremamente gelada, o que acontece é que você perde tudo de legal que ela tem para te oferecer. Então, geralmente, a gente serve a temperatura de 5 graus. Só que cervejas mais alcoólicas, né, de potência alcoólica maior e mais complexas, a gente vai esperando ela esquentar um pouco mais, porque ela vai liberando mais aromas, né? Uma cerveja ácida, que tem uma proposta de ser quase um espumante ou uma comemoração, ela vai ser um pouco mais gelada, mas não extremamente gelada, né? Não é aquela coisa pedra de trincando, né, como o pessoal fala. Mas as cervejas que se consomem muito geladas têm essa proposta só de refrescar mesmo. A ideia é que você tome uma coisa que te refresque. E você pode até fazer um teste. Se você deixar essa cerveja esquentar no copo, ela não vai te trazer aromas e sabores tão agradáveis quanto se ela estiver extremamente gelada, sabe? Então, são propostas diferentes, né? Como é o consumo no Brasil da cerveja sem álcool? Ainda baixo, a gente tem visto na Europa e nos Estados Unidos um crescimento muito grande, né? Agora o pessoal está começando a fazer algumas coisas, já tomei algumas coisas bem interessantes. Até pouco tempo atrás elas tinham praticamente o mesmo gosto, agora não, a gente está tendo cervejas com uma carga de lúpulo um pouco mais alta, ou seja, um pouco mais amargas, um pouco mais aromáticas, né? Então tá crescendo um pouco ainda, bem atrás, né, da Europa e Estados Unidos. Até tem uma amiga minha que estava na Holanda a semana retrasada e ela fez um vídeo mostrando as prateleiras de cerveja sem álcool. É um absurdo, assim, você pode escolher o que você quiser. Aqui ainda está devagar, mas é uma tendência forte no mundo todo, não só cerveja sem álcool, mas cervejas sessions, ou seja, cervejas com baixo teor alcoólico. Aí a gente está falando de 1,5%, 2%, né? Então é uma tendência mundial, até por conta da preocupação com saúde,
em alguns casos para você beber em maior quantidade, enfim, tem todas essas questões aí. E também, né, Fernanda, tá numa mesa com amigos e sabe que vai dirigir depois, não deixa de tomar uma cerveja, mas pode tomar uma cerveja sem álcool nenhum. E na produção dessa cerveja sem álcool, o que que muda? Como é que pode uma cerveja que é fermentada não ter álcool? O que acontece? Ela é mais doce, então? Não, então, isso vai depender da base que você usa para fazer a cerveja, né? Como eu falei, tem cervejas, por exemplo, com carga elevada de lúpulo, ou seja, elas vão trazer aroma, elas vão trazer amargor, né? Então, eu tomei uma cerveja, acho que foi ano passado, começo desse ano, e se você, a gente sente o aquecimento alcoólico, claro, quando a gente consome álcool, mas se você tomar um copo daquela cerveja, você facilmente pode dizer que é uma Session IPA e não que é uma cerveja sem álcool, né? Porque ela traz os aromas, ela traz os sabores, então não necessariamente vai ser doce essa cerveja. Quantos tipos de cerveja dá para falar no Brasil assim que já se produz de uma forma artesanal, mas que se comercialize, na verdade? Dá para dizer que nós já temos mais de 100 tipos de cerveja? Olha, a gente, comercialmente falando, a gente tem 2 guias de cerveja que são americanos, né? Um que chama BA, que é da Brewers Association, e o outro que é o BJCP, que é o Beer Judge Certification Program. Geralmente a gente usa o BJCP para concursos e para a produção de cervejas caseiras, até porque ele é muito mais explicativo, e o BA para cervejas comerciais, porque ele se atualiza todos os anos. Então, alguns estilos acabam entrando nesse guia e alguns estilos acabam saindo desse guia com o passar dos anos, né? Estudar estilo de cerveja dá trabalho. Hoje a gente tem catalogados, 2020, olha, salvo engano, está falando de 154 ou 155 estilos catalogados no BA desse ano. Que o Brasil faz, aí é difícil a gente ter uma quantidade certa. Eu não posso te dizer que o Brasil faz todos os estilos, porque talvez seja um ou outro que não é feito pelo Brasil, mas o brasileiro gosta sim de fazer, de testar estilos de cerveja. Tem inclusive cervejeiros caseiros que eles fazem uma brincadeira, né? Sei lá, meu objetivo é fazer todos os estilos catalogados no BJCP, e aí eles fazem tabelas, e aí clicam, e aí ficam competindo entre si e tal. Então, catalogados hoje, a gente está falando aí de 155, 156 estilos de cerveja. Falando em estilo de cerveja, eu lembro o que, que pode ter numa cerveja, né? Além do básico, né, Fernanda? Pode ter frutas, flores, raízes, Pode ter tudo. temperos. Pode ter o que mais numa cerveja? Tudo que você pode imaginar. Eu já vi gente fazendo cerveja com caranguejo, já vi gente fazendo cerveja com ervilha, eu já vi, você pode ter de tudo. Fernanda, que conselho que você dá para encerrar para aquela pessoa que quer ou tentar produzir uma cerveja em casa, ou que deve fazer um curso antes, para aqueles curiosos que querem entrar nesse universo? Eu vou fazer um merchan aqui. É legal fazer um curso de cervejeiro caseiro. Hoje a gente tem até cervejeiro caseiro online, né? Então, se a sua ideia é produzir em casa, é legal fazer. Mas não necessariamente você precisa fazer cerveja, você pode só consumir, né? E aí é o conselho que eu dou para as pessoas quando a gente fala de comida, né? Experimente. Às vezes você não gosta, então elimina aquele estilo, né? Porque sem a gente experimentar, estou falando de 105, mais de 150 estilos, então eu tenho uma brincadeira que eu falo assim: se a pessoa consome bebida alcoólica, existe algum estilo de cerveja para ela. Porque a gente passa por um caminho assim que você sai do amargor e passa pela acidez. Você tem cerveja salgada, você tem cerveja extremamente ácida, então tem de tudo, né? A gente tem milhares de aromas e sabores. Então experimente, prove, e se tiver vontade de fazer a cerveja, acho que é legal fazer um curso antes, né? Até para não se atrapalhar, não acabar jogando o material fora, enfim, é legal fazer. Então tem cursos online hoje, tranquilos, tem muita comunidade de cervejeiro, né? Facebook, enfim, tem canais excelentes de YouTube que explicam muito sobre a produção. Mas, assim, uma coisa que eu já digo,
É um caminho sem volta. Então, se você está disposto a entrar nisso, fique sabendo que vai ser muito difícil você sair depois. Que bom, né, Fernanda? Sempre tem mais o que aprender, né? Com a Sempre, cerveja, sempre. com várias coisas na vida. Isso é importante, então, ir atrás, ir em busca e ter esse novo conhecimento. Muito obrigada pela entrevista, tá? Obrigada pelo convite. Foi um prazer.